E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde o início da crise do coronavírus, Jair Bolsonaro levou o rosto à Rede Nacional de Rádio e TV 5 vezes. Nesses pronunciamentos, ele oscilou do negacionismo da gripezinha ao realismo que o leva agora a se solidarizar com as famílias das vítimas do que ele passou a chamar de guerra. Para entender o vai e vem do presidente, é preciso relembrar uma declaração que ele fez no mês passado. Ao expressar a sua preocupação com as consequências da pandemia, Bolsonaro disse: se a economia afundar, afunda o Brasil. Se a economia afundar, acaba o meu governo. O pedaço dessa declaração que melhor simboliza o tormento de Bolsonaro é: acaba o meu governo. Como não há dúvida de que a economia vai afundar numa grave depressão, Bolsonaro trava, segundo seus autocritérios, uma luta pela sobrevivência política. Ao dizer que o isolamento social é de responsabilidade exclusiva de governadores e prefeitos, o presidente acha que está se imunizando contra o que está por vir. Ele sofisticou a estratégia ao realçar no novo pronunciamento o provável efeito colateral do isolamento. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte, disse Bolsonaro. Ao mesmo tempo em que encosta a ideia da morte na imagem dos governadores, Bolsonaro vincula a sua figura à ideia de que a cloroquina, que ele trata como se fosse uma vacina contra o coronavírus, pode entrar para a história salvando milhares de vidas no Brasil. A certa altura, Bolsonaro diz, no pronunciamento, ter certeza de que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar. Aí ele afirma que sempre foi essa a sua orientação e acrescenta como uma reticência, observadas as normas do Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, deu entrevista horas antes. Voltou a dizer que não é o momento de relaxar o isolamento social em cidades de alta incidência de contágio. Citou São Paulo, Rio, Fortaleza, Brasília e Manaus. Explicou novamente que o uso da cloroquina está por hora restrito aos casos graves e críticos. Ou seja, o ministro de Bolsonaro continua avalizando o isolamento que o presidente julga desnecessário e prescreve cuidados com um medicamento que o seu chefe trata como uma panaceia. Mais tarde, quando a crise sanitária passar, o brasileiro vai se perguntar o que fizeram os governantes para defender as suas vidas. Vai se descobrir, então, se a terceirização de responsabilidades será suficiente para imunizar Bolsonaro contra a patologia que provoca o derretimento político. Boa noite.